Tema 3, produção e desigualdade. Vai falar aí um pouquinho sobre produção industrial, urbanização da sociedade, que é a urbanização, ela é, na verdade, uma consequência da industrialização. A gente vai ver aqui, logo no início desse tema, falando do desenvolvimento, do surgimento de uma sociedade urbana industrial. Porque, na verdade, as indústrias, elas surgem aonde? Elas surgem nas cidades. Elas surgem na zona urbana, nas cidades, nas vilas, que existiam entre os séculos XVIII, XIX. Então, o que é que vai acontecer? As indústrias, quando elas surgem nesses espaços urbanos. Então, vai acarretar um êxodo da população. Um êxodo. Êxodo quer dizer, a palavra êxodo quer dizer saída. Então, saída vai ocasionar um êxodo rural. Pode botar aí alguma parte dessa página, né? Uma das consequências da industrialização é o êxodo rural. E o que é êxodo? Saída. Rural, o campo, né? Campo, zona rural. Então, êxodo rural seria saída do campo para a zona urbana. Então, uma das consequências da industrialização, do surgimento da indústria no mundo, é ocasionar o êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade. Em busca de quê, mulher? Por que as pessoas vão praticar esse êxodo rural, essa saída do campo para a cidade? Vão estar em busca... As indústrias, de certa forma, elas acabam dando uma certa cobiça, né, para as pessoas, inserindo aí uma certa cobiça nas pessoas. Por quê? Porque elas dão a possibilidade de você trabalhar, de você buscar uma vida melhor, uma melhor condição de vida e tudo mais. E elas estavam surgindo onde? Surgindo nas cidades. Então, é por isso que muitas pessoas do campo vão migrar do campo para as cidades. E outra coisa, com o tempo, as zonas rurais, elas também vão ser modernizadas, vão ser mecanizadas, e aí vai acabar expulsando, de fato, as pessoas que moram no campo para as cidades, né? Porque alguns locais vai existir uns cercamentos de terras, né? As terras vão ficar ali nas mãos de poucas pessoas, e aí acaba que a produção rural também vai ser mais mecanizada, vai ser mais modernizada, e acaba fazendo com que as pessoas migrem do campo para as cidades, fazendo o êxodo rural, êxodo saída, rural, né, da zona rural. Então, saída do campo para as cidades. E aí, o que é que vai acontecer? Ana Beatriz, quando é que surgem as indústrias no mundo? As primeiras indústrias a surgirem no mundo foi no século XVIII. A Revolução Industrial, a gente fala que existem 3 revoluções industriais. A primeira revolução, a segunda revolução e a terceira revolução. A primeira revolução, quem quiser anotar aí em algum canto, a primeira revolução industrial, ela surgiu no século XVIII, mais ou menos meados do século XVIII. Ana Beatriz, século XVIII é o quê? O século XVIII ele começa em 1701 e vai até 1800, século XVIII. A primeira revolução industrial ela surgiu em volta aí da metade do século XVIII. Então, ela surgiu por volta de 1750, a primeira revolução industrial. E na primeira revolução industrial a gente tem como uma potência máxima. Existe uma potência máxima durante a primeira revolução industrial, né? Que era a Inglaterra. O primeiro país a se industrializar no mundo, a primeira revolução industrial, ela surgiu na Inglaterra, porque foi o único país ali que se industrializou lá em meados do século XVIII. Foi o único país, foi a Inglaterra, que não se chamava Reino Unido ainda, né? Se chamava Inglaterra mesmo. E hoje a Inglaterra é apenas uma região do Reino Unido, mas na época existia o país Inglaterra. E aí, vamos lá, o primeiro país do mundo a se industrializar foi a Inglaterra, lá por volta de 1750, metade do século XVIII, e a primeira revolução, ela vai do século XVIII, da metade do século XVIII até metade do século XIX. Então, metade do século XVIII a metade do século XIX, até o século XIX começa quando, mulher? 1801, vai até 1900. Então, a primeira revolução, ela dura de mais ou menos 1750 até 1850, primeira revolução, porque ela vai da metade do século XVIII à metade do século XIX. Durante a segunda revolução industrial, que ela começa aí metade do século XIX até metade do século XX, ou seja, século XX começa quando, Ana Beatriz? 1901 e vai até 2000. Século XX vai de 1901 a 2000, século XX, que é o século passado, a gente está no século XXI. E a segunda revolução industrial, ela começa aí na metade do século XIX, por volta de 1850, e vai até metade do século XX, 1950. E aí vai começar a terceira revolução industrial,
que é a Revolução Técnica Científica Informacional, Revolução Técnico Científica, ela tem uns nomezinhos bonitinhos, porque é a revolução da informática, da robótica, das redes digitais, enfim, promoveu a maior interligação do mundo inteiro, através de aparatos tecnológicos, de produtos que foram criados, que promoveu essa maior integração aí no mundo inteiro. É a terceira Revolução Industrial. Ela começou por volta de metade do século XX, 1950, e é a que existe até hoje. Em alguns livros, no ensino médio, vocês vão ver que fala-se em uma nova Revolução Industrial, que a gente estaria vivendo uma nova Revolução Industrial, que seria uma quarta revolução, seria a Revolução da Inteligência Artificial. Mas ainda não há um consenso, assim, 100%, de que a gente realmente está vivendo essa quarta revolução. Porque talvez essa revolução, do ponto de vista da inteligência artificial, das máquinas, dos robôs, seja ainda um resquício da terceira revolução industrial. Então, a gente vai falar aqui que existe uma primeira, uma segunda e uma terceira revolução. Não vamos entrar ainda no critério da quarta, porque ainda não há um consenso total entre autores, né, se a gente realmente está vivendo essa quarta revolução ou não. Então, a terceira revolução, que a terceira revolução é a que a gente vive hoje, ela começou em 1950, por volta de 1950, né? Metade do século XX, perdura até os dias atuais, ok? Mas o primeiro país do mundo a se industrializar foi a Inglaterra, no século XVIII. E aí, no século XIX, outros países vão se industrializar no mundo. Mas reparem uma coisa, esses países que tiveram industrialização clássica, ou seja, original, que se industrializou ali no início da Revolução Industrial, entre a primeira e a segunda revolução, eles tiveram uma industrialização que a gente chama de clássica. Por quê? Porque eles se industrializaram primeiro. Esses países que vão se industrializar primeiro, todos eles são países que a gente chamou de países centrais, países desenvolvidos. Então, todos os países que primeiro se industrializaram são países ricos. Então, segunda revolução chega, outros países vão se industrializar. Quais? Estados Unidos, aqui na América, Japão, na Ásia, aí na Europa, Alemanha, França, certo? Vão ser primeiro esses países aí desenvolvidos. E só no século XX é que, entre a segunda revolução e a terceira revolução industrial, outros países vão se industrializar também, né? E um deles é o Brasil. O Brasil se industrializou no final do século XIX e para o início do século XX. Então, o Brasil se industrializou ainda quando o mundo, os países ricos, estavam vivendo a segunda revolução. Mas, detalhe, o mundo desenvolvido estava vivendo a segunda revolução, mas o Brasil, que é um país emergente, né, era um país ainda muito atrasado entre o século XIX e o século XX, que ainda não deixou de ser tão atrasado, mas, enfim, é um país hoje, é uma economia emergente, né, em desenvolvimento. O Brasil quando o Brasil se industrializou, ele estava vivenciando o início da Revolução Industrial dele. Enquanto o mundo já estava na segunda, ele estava vivenciando o início da sua Revolução Industrial. Ele estava naquela primeira etapa da Revolução Industrial, mas o mundo estava na segunda, já quase ali vivenciando o início de uma terceira Revolução Industrial, certo? Enquanto o Brasil estava engatinhando ainda, surgindo as indústrias, do final do século XIX para o início do século XX, ok? As indústrias no Brasil vão bombar mesmo, começar a bombar, a se propagar no Brasil, no território brasileiro, no século XX. É quando o Brasil realmente volta sua economia, começa a voltar um pouquinho sua economia para o setor industrial. Mas nós ainda somos um país muito agrário. Nossa economia ainda depende bastante da produção e exportação de produtos primários. Mas o nosso setor industrial, ele vem avançando bastante, desde o século XX até o momento atual. Mas a gente ainda tem aí algumas coisas que precisa melhorar, e muito, em relação ao setor industrial, para realmente figurar como uma das maiores potências industriais do mundo. Porque a gente ainda figura como um país aí que produz e exporta muitas commodities. O que é uma commodity? É um produto do primeiro setor da economia, agricultura, pecuária, extrativismo, que tem um preço geralmente baixo no mercado internacional. É uma commodity. Nós somos ainda um país que produz e exporta muitas commodities, certo? Produtos do primeiro setor da economia. A gente ainda precisa avançar muito para chegar a ser uma potência industrial, ok? Mas, Ana Beatriz, você falou esse contexto todinho, por quê, mulher? Porque aqui vai falar do surgimento, produção industrial, vai falar de um surgimento de uma sociedade urbana industrial, que no final do século XIX teria surgido nos países ricos, né, uma sociedade urbana industrial. Por que eu digo dos países ricos? Porque eles foram os primeiros a se industrializar. Então, eu não posso falar de industrialização, primeira revolução, todos os países estavam se industrializando. Não estava acontecendo isso. Na segunda revolução, todos os países estavam vivendo. Não. Na terceira, todos os países do mundo começaram a terceira revolução? Não.
A gente vai ver que quem realmente conseguiu acompanhar o ritmo da primeira revolução, da segunda revolução e da terceira revolução, até hoje, são os países centrais, os países ricos do globo, certo? Por isso que eles são centrais. E aí, essa sociedade urbanizada, né, uma sociedade urbana industrial, baseada aí, as indústrias surgiram na zona urbana, né? Essa sociedade que vai surgir nas zonas urbanas, urbana industrial, vai ser uma sociedade fruto aí, primeiro dos países desenvolvidos. Essa sociedade vai surgir primeiro nos países ricos do mundo. Agora, professora, hoje em dia, existe sociedade urbana industrial nos países em desenvolvimento, em países pobres, existe uma sociedade urbana industrial? Claro que existe. Os países que tiverem indústrias, hoje em dia, de certa forma, essas indústrias surgiram também nas zonas urbanas e ocasionou uma concentração de pessoas na zona urbana. Surgiu uma sociedade urbana industrial, mas nem toda sociedade urbana industrial vai ser uma sociedade que tem condições de vida boa, que tem emprego, que tem saúde, que tem educação, que tem tudo aquilo que geralmente a gente encontra em países mais desenvolvidos. Você pode encontrar uma sociedade, e existe, sociedades urbanas industriais, em países emergentes, aqui tem, em qualquer outro país do mundo, em um país pobre você pode encontrar, porque tem indústrias ali, algumas indústrias, e aí surgiu uma certa sociedade ao redor dessas indústrias. Ok, mas não é uma sociedade urbana industrial do tipo de um país rico. Não é a mesma coisa, porque as condições de vida são diferentes. Cada realidade é uma realidade diferente, né? Se você for analisar a realidade de cada país, mas essa sociedade urbana industrial que está dizendo aqui, que surgiu no final do século XIX, primeiro ela surgiu nos países ricos. Por quê? Porque a urbanização, o que é urbanização? É a concentração de pessoas no espaço urbano, maior do que no espaço rural. Quando você observa que está acontecendo a concentração urbana, ou seja, muitas pessoas estão começando a habitar a zona urbana, e esse dado, essa quantidade de pessoas está aumentando exponencialmente em relação às zonas rurais, está havendo ali um processo de urbanização, está aumentando a quantidade de pessoas na zona urbana e se tornando superior do que nas zonas rurais. Hoje a gente já fala que, tipo, se uma sociedade ela já tem aí mais de 50% dela habitando nas zonas urbanas, isso indica que essa sociedade é urbanizada, porque já tem mais de 50% das pessoas morando no meio urbano, no espaço urbano, na zona urbana, certo? Em detrimento da zona rural. O Brasil, por exemplo, é um país que já apresentou uma taxa gigantesca de urbanização. A gente já tem cerca de 86% das pessoas no Brasil habitando zona urbana, hoje, 86%. Então, uma galera, né, gigantesca habita mais a zona urbana do que a zona rural no Brasil. Mas essa sociedade que vai falar aqui, né, é uma sociedade fruto da industrialização. E a industrialização começa nos países ricos. Estou frisando isso para vocês entenderem que essa primeira sociedade urbana industrial, essas primeiras sociedades, elas vão surgir primeiro nos países ricos. Por quê? Porque a urbanização é uma consequência da indústria. Surge primeiro a indústria, nas vilas, nas cidades, na zona urbana, surgem as indústrias, começam a se aglomerar nas zonas urbanas. Isso acaba, de certa forma, influenciando as pessoas a migrarem das zonas rurais para as zonas urbanas em busca de emprego, de melhores condições de vida. Isso é o êxodo rural, que também é uma consequência, óbvio, da industrialização. Então, faz com que as pessoas migrem. Passa a ocorrer um processo de concentração de pessoas nas zonas urbanas, em decorrência dessa industrialização. Então, passa a ser formada uma sociedade urbano-industrial. Urbano, por quê? Porque ali é o espaço urbano. Industrial por causa das indústrias que surgem ali, que acaba afetando aí a migração de pessoas para as zonas urbanas. Ok. Essa sociedade urbana industrial, ela é caracterizada pela importância econômica, social e política das indústrias, porque, de fato, a sociedade urbana industrial, ela surge por causa das indústrias. Então, como eu falei para vocês, se quiser anotar em algum canto, a urbanização, ela é uma consequência, ou seja, a sociedade urbana industrial, a urbanização que vai se formar, que vai acontecer, ela vai ser uma consequência da indústria. Então, a indústria, ela tem uma certa importância do ponto de vista social, econômico e também político, certo? Na questão de decisões. Acaba decidindo, influenciando bastante. Aqui, no final desse parágrafo, vai dizer o quê? Que a indústria se torna tão importante que ela vai acabar subordinando o campo à indústria, o campo às zonas urbanas. A indústria, ela não vai ser importante somente por causa da produção industrial, por causa de um novo modelo de produzir que vai surgir, por causa de que vai surgir também uma sociedade urbana industrial, vai promover uma urbanização, mas a indústria ela também é importante pelo fato de que ela acaba subordinando o espaço agrário ao espaço urbano.
A partir do momento que as indústrias surgem, elas passam a subordinar o campo às zonas urbanas. Mulher, subordinada de que forma? Como assim? O que as indústrias vão precisar de matéria-prima vai vir de onde? O que é que vai subsidiar, por exemplo, a produção de tecido? É o algodão. O algodão vem de onde? A matéria-prima vem de onde? Oi. Som. Oi. Ok. Oi. Som. Oi. Som. De onde é que vem o algodão? Onde é que ele é cultivado? Né? No campo? Então, pare e pense comigo. A indústria ela não vai mudar somente do ponto de vista social a realidade existente em cada país, onde ela surge. Ela também vai mudar do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Ela vai subordinar o campo às zonas urbanas. O campo vai passar a produzir tantos alimentos que a cidade vai necessitar, porque os alimentos vão vir do campo, assim como a matéria-prima, grande parte da matéria-prima da indústria vai vir também do campo. Vai ser produzida no campo para as zonas urbanas, que é onde vai se concentrar as indústrias. Então, perceba que a Revolução Industrial é realmente uma revolução, tipo, é uma mudança de perspectiva geral na sociedade, na política, no modo da economia, no geral. Isso aqui já falei. O crescimento da indústria econômica, o crescimento... Ana, meu passarinho estava só andando aqui por cima do teclado dele. Acho que ele ficou ativando e desativando o microfone. Eu vi, percebi. O crescimento da importância econômica, política e social da atividade industrial fez também com que a produção agropecuária passasse a subordinar a ela. Pode grifar isso aí. Por quê? Aí aqui tem explicando por quê. A produção de matéria-prima, que é feita no campo, vai para a cidade. E aqui não está falando... E também, geração de alimentos. Porque os alimentos que vai subsidiar, que vai ajudar as pessoas na zona urbana... É para a partir de investimento? É para começar a grifar a partir de onde? Pode grifar aí a partir do crescimento da importância até subordinar ela. Aí você grifa... Tá bom. Sai! Aí você grifa produção de matéria-prima e geração de alimentos, que é importante. Pronto? Se grifou isso aí, tá bom. Aí aqui vai falar nos dias de hoje, atualmente. Atualmente, a produção industrial é uma atividade distribuída de forma irregular e desigual entre os países do mundo. Na verdade, ela já era, desde o seu início, porque nem todos os países se industrializaram no século XVIII nem no século XIX. Alguns vieram se industrializar só há pouco tempo, no século XX. Então, a produção industrial em si ela é desigual. Tem países que, até hoje em dia, não conseguem produzir nenhum produto de tecnologia com tecnologia de ponta, porque eles não têm investimentos, não têm condições de investir na produção, enfim, não tem dinheiro para isso. Então, tem países hoje em dia que tem indústria, mas não conseguem produzir um produto com alto teor tecnológico. Então, assim, geralmente suas indústrias são para ajudar, para subsidiar a sua produção agrária, pega lá um produto agrário e transforma ele ali, passa por um pequeno processo industrial e exporta aquilo ali. Então, assim, a gente vai ver que tem países que são bem avançados tecnologicamente na sua produção industrial. Então, portanto, coincide com o fato de que são aqueles países que iniciaram a Revolução, que se industrializaram primeiro. Então, eles são os países centrais. Hoje, eles têm um poder tecnológico gigantesco, que eles conseguem produzir de tudo, e um produto com alto valor agregado. Alto valor agregado, ou seja, que vale muito. E outra coisa, eles conseguem exercer influência sobre as outras nações. Esses países centrais, né, que têm um grande poder industrial e tecnológico, que estão, de certa forma, suas empresas estão espalhadas pelo mundo, porque a maior parte das empresas transnacionais são de países desenvolvidos, são de países centrais. Esses países, eles acabam afetando os outros países que não têm uma produção industrial significativa, que geralmente produz e exporta mais produto agrário, produto da pecuária, da mineração, enfim. Por quê? Porque, geralmente, quem dita o preço são os países centrais. Quem dita o preço dos produtos primários são os países centrais. Eu acho que travou. Deu uma travada aí. Tenho certeza agora. Tem uma travada. Ainda bem que eu estou sempre olhando aqui para a minha figurinha e percebo que minha imagem trava de vez e coisa.
Sim, então, assim, os países desenvolvidos, os países centrais, eles são muito importantes também para as outras nações que não têm uma grande produção industrial e que vivem basicamente de produzir e exportar matéria-prima. Esses países que são os commodities, são produtos de baixo valor agregado, baratinho, geralmente. Então, esses países aí, os países mais pobres do mundo, ou os países, algumas economias em desenvolvimento, acabam sendo vulneráveis aos países ricos, porque os países ricos compram as suas matérias-primas. Os países ricos compram as matérias-primas dos países mais pobres e dos emergentes, enfim. Então, eles acabam dizendo, olha, eu só vou pagar isso aqui. Olha, eu acho que esse produto só vale isso, a sua matéria-prima só vale isso. Eles acabam ditando o preço dos produtos dos países mais pobres e emergentes. Então, os países mais pobres e emergentes, eles se tornam vulneráveis nesse comércio mundial, né? Em geral, países que estiveram à frente dos avanços científicos e tecnológicos, ou seja, que começaram a revolução, estabeleceram uma estrutura de divisão do trabalho moderna e influente no mundo. Quem são esses países aí? Que estão esse grupo aí de países influentes, modernos, que tem uma mão de obra muito boa, qualificada, que, de certa forma, suas empresas estão espalhadas pelo mundo. Alguns começaram a Revolução Industrial, estavam lá no início da Revolução Industrial, e tem uns aqui, no finalzinho, a Coreia do Sul e China. Esses dois se industrializaram, basicamente, assim, se tornaram potências industriais no século XX. Mas eles têm uma coisinha a mais do que o Brasil não tem, do que a Argentina não tem, do que, sei lá, o Chile não tem. Eles têm uma coisinha a mais. Eles investiram maciçamente na sua mão de obra, em educação, investiram muito em infraestrutura para as indústrias. A China promoveu um sistema de ZI, criou uma zona no litoral apenas para a industrialização do país. Então, eles investiram muito dinheiro nisso, coisa que o Brasil não fez. A Coreia do Sul é um tigre asiático. A China é o dragão asiático. A Coreia do Sul é um tigre asiático. A gente vai estudar isso. Já vimos isso ano passado, né? Acho que eu falei para vocês, dos tigres e dos... Já. Eu acho que não. Não? Então, não, mentira. Falou. Deixa eu falar de alguma coisinha. A Coreia do Sul é um tigre asiático, é um país que se industrializou basicamente agora, em 1970 em diante, da terceira revolução. Mas é um país que consegue produzir de tudo já. Assim, ele consegue ser um país, está quase no mesmo patamar de países ricos. Então, esse grupo unipaís que está mostrando aqui é Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Estados Unidos, Japão. Eles se industrializaram aí entre o final do século XIX e o início do século XX. Mas Inglaterra não, Inglaterra foi no século XVIII. Inglaterra no século XVIII. Mas tirando a Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Estados Unidos, Japão, século XIX. Entre o século XIX, né, século XX. E Coreia do Sul e China, século XX. Certo? Século XX. Chegaram depois, na parada, mas já são aí, entendeu? Já consegue competir pau a pau com qualquer outra nação aí desenvolvida do globo. E a China, por exemplo, a China... Hoje, quem mais produz produtos industrializados no mundo são os chineses. E eles se industrializaram bem depois aí da Inglaterra, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas é quem mais produz. Eles ultrapassaram a produção industrial dos Estados Unidos. É claro que o valor das exportações deles ainda não chega a ser o mesmo valor das exportações dos Estados Unidos, porque isso tem a ver com o valor agregado dos produtos, né? Mas, assim, é a segunda maior economia do mundo e existem projeções que a China vai ultrapassar os Estados Unidos em breve. Vai se tornar aí a maior economia do mundo. E isso eu estou falando de economia, não estou falando do fator social. Quando a gente fala de sociedade, já é outra coisa. Padrão de vida, condição de vida, já é outra coisa. Estou falando só da economia, da questão industrial, que eles ultrapassaram os Estados Unidos e agora são o país que mais produz e exporta produtos industrializados. Só não ultrapassaram em termos econômicos. Ainda são a segunda maior economia, enquanto os Estados Unidos é a maior. Porque a economia, o PIB vai contar tudo que o país produz e exporta.